Então, muito boa tarde. Meu nome é Tânia Soares, sou presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Sul, dar uma visão integradora, mas sucinta, daquele que pode ser o contributo que o enfermeiro tem ou pode vir a ter na prevenção e controle de infecção associado aos cuidados de saúde. Esperamos também que seja o início de um percurso de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos nesta área, onde pretendemos que exista uma melhoria da literacia desta temática, mas também que contribua simultaneamente para a promoção de uma cultura de segurança e de qualidade dos cuidados de enfermagem. Assim sendo, nesta primeira sessão, convido-vos a assistir à nossa perita enfermeira Tatiana Alves, enfermeira especialista em enfermagem comunitária, com uma pós-graduação em infecção associada aos cuidados de saúde, mestre em Psicologia dos Recursos Humanos e que também colabora como professora no Instituto Politécnico de Setúbal da Escola Superior de Saúde. Atualmente é enfermeira no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e dará o seu contributo. Dizer-vos ainda que a sessão tem uma duração de aproximadamente 90 minutos, que podem vir durante a sessão a colocar as vossas questões no chat, que no final teremos um período dedicado ao esclarecimento dessas mesmas. Muito obrigada. Passo a palavra à enfermeira Tatiana. Obrigada. Começo então a partilhar. Pedia, por favor, que dissessem, confirmassem que estão a visualizar. Sim, confirma? Sim. Sim, enfermeira? Obrigada. Obrigada. Então, muito boa tarde. Começo por cumprimentar a Sra. Enfermeira Tânia Soares, moderadora deste webinar, cumprimentar todos os colegas que se encontram a assistir, agradecer o convite à secção da região sul desta ordem, na pessoa da Sra. Enfermeira Tânia, cumprimentar também o Sr. Enfermeiro Sérgio, agradecer este convite realmente enquanto preletora, agradecer também a toda esta comissão e este grupo organizador do Gabinete de Formação e de Qualidade da Ordem, felicitar sem dúvida por esta iniciativa de realização de um conjunto deste ciclo de webinars promovido pela Ordem dos Enfermeiros e, neste caso, a felicitar pela escolha do tema, sem dúvida que mais do que relevante, muito presente no nosso dia-a-dia, relativo então à prevenção e ao controle das infecções e das resistências antimicrobianas. Ora, neste webinar vamos, de certa forma, falar sobre a história da prevenção e do controlo da infecção, e por isso, sem dúvida, que vamos ter que abordar e recordar aqui alguns marcos históricos que foram muitíssimo importantes para compreender e, de certa forma, contextualizar a importância deste tema do controlo da infecção. Vamos também, no fundo, referir aqui, relembrar, julgo eu, para a maioria de vós, relembrar aqui alguns nomes de relevo que muito contribuíram para os avanços importantes, tendo em conta o conhecimento que era disponível nessa época e os recursos que existiam nessa época. Vamos também, de uma forma muito sucinta, como dizia a enfermeira Tânia, abordar esta questão, dar um breve enquadramento normativo, portanto, abordar, no fundo, esta organização da prevenção do controle de infecção. Vamos também destacar esta área crucial que tem que ver com um indicador de qualidade importante no que diz respeito aos cuidados de saúde e é importante em todas as unidades de saúde, independentemente do nível e dos diferentes níveis de cuidados que prestam. E, no fundo, fazendo esta retrospectiva, de certa forma histórica, sobre as doenças infecciosas, isso faz-se por um motivo muito simples, porque, de facto, pensando em toda a história, eram essas as doenças infecciosas, era essa a causa, era esse o motivo que realmente preocupava as populações e as comunidades, porque, efetivamente, eram a principal causa de morte dessas populações. Portanto, as pessoas quase que não viviam tempo suficiente para se poder falar em doenças crónicas, ou estilos de vida, ou por aí, ou comportamentos. E, portanto, começamos por esta retrospectiva histórica das doenças infecciosas, e vamos perceber também ao longo da apresentação que as doenças infecciosas acabam por estar intimamente relacionadas, e o desenvolvimento de toda esta descoberta em torno das doenças infecciosas muito relacionado com a própria evolução do controle de infecção.
E, portanto, e isso também é importante para que possamos recordar como também é relevante aprender a valorizar os esforços que outros fizeram no passado com recursos muito limitados e também para aprender a evitar a sua repetição no futuro, e vamos, de certa forma, vendo alguns marcos por ordem cronológica, tentativamente sequencial cronológica. Ora, nós sabemos que ao longo da história a origem das doenças foi sendo explicada por diversas maneiras, e isto até se conseguir e até assumir e até conseguirmos reconhecer e compreender aquela questão da teoria dos géneros. Mas até lá, basicamente, três eram as explicações mais comuns que justificavam não só o aparecimento das doenças, como também a causa de morte, como também até, no fundo, o tratamento ou a cura que se procurava. E, basicamente, tínhamos a teoria demoníaca, que, no fundo, de acordo com essa teoria, a origem das doenças estaria associada a forças sobrenaturais, que, de certa forma, causavam esses males, esse dano, quer fisicamente, quer a nível mental. Há vários exemplos na história que mostram que de facto essas doenças eram sempre vistas como esse tal castigo proveniente de um espírito maligno. Na Idade Média, inclusivamente, acreditava-se que certas doenças mentais sem que se explicassem, sem uma explicação óbvia, aliás, eram precisamente causadas por estes motivos. E, portanto, a cura para essas doenças passava sempre por aqueles rituais e orações. Por outro lado, segundo a teoria da ira de Deus, víamos que as doenças eram entendidas como um castigo, um desvio qualquer à lei e ao mandamento de Deus, e, portanto, também as curas eram vistas sempre no sentido em que, efetivamente, teria que passar por uma reconciliação ou até por flagelações. Isto, e há, mais uma vez, na história, vários textos que relatam, até vemos no caso do Antigo Testamento, as pragas que atingiram o faraó eram vistas como uma punição por ações que o faraó tinha desenvolvido. Por outro lado, outra teoria que justificava o aparecimento dessas doenças tinha a ver com a magia. E, portanto, acreditavam-se que certas pessoas, com poderes também, certas pessoas, curandeiros, etc., tinham capacidade de lançar esses feitiços ou maldições que poderiam causar doenças. E, portanto, há vários exemplos, como a questão do uso de amuletos, em que as pessoas recorriam a bruxarias, e tudo isso estava associado, de certa forma, ao aparecimento de certas doenças ou mortes súbitas. E por isso também se procurava o tratamento e essa cura precisamente em rituais e em curandeiros. E, de facto, a história das doenças infecciosas, vemos isso, efetivamente é longa, não é simples, e foi sempre marcada por estas interações entre o ser humano, entre os agentes infecciosos, na altura muito falados como patogénios, e o ambiente. Era isso que, efetivamente, marcou o aparecimento dessas doenças. E o que nós vimos foi que essas doenças tiveram um impacto muitíssimo importante na forma até como as comunidades, como as civilizações, como constituíam, no fundo, como se formavam sociedades. E isso também influenciou, por sua vez, as migrações e o desenvolvimento até de práticas médicas importantes. E, portanto, acredita-se que, e há relatos disso, de que as primeiras doenças infecciosas terão então surgido quando os seres humanos começaram a viver, em se organizar, a viver em grupos, no fundo, a tentar organizar-se e viver em sociedades que viviam, como sabemos, na altura de uma forma sedentária e basicamente dependentes da vida agrícola e próximas de a vida, próximas de animais que, entretanto, eram domesticados. Ora, nós vimos também, há registros disso, que até as primeiras civilizações se deparavam com estas doenças infecciosas, há relatos de febres, de pestes, e que não se conhecia, para já, e nessa data, qualquer relação com os germes. Portanto, mais uma vez, nesta relação destas teorias, conforme disse anteriormente. Sabemos então que Hipócrates, como foi um dos primeiros a tentar compreender uma forma mais holística as doenças,
E embora, de facto, a sua teoria não foi bem aceite nessa época, a verdade é que também não explicava a verdadeira natureza das doenças infecciosas. No entanto, as observações de Hipócrates há mais de 2000 anos atrás, em que procurou já relacionar os fatores ambientais com o aparecimento das doenças, estas observações foram muito importantes para o posterior desenvolvimento de ciências que surgiram bem mais tarde. O Império Romano foi também marcado por várias epidemias. Nós vimos o relato de diversas pestes, a peste de Atenas, a peste antonina, todos esses exemplos de pestes que mataram milhões de pessoas e que, de certa forma, também enfraqueceram esse Império Romano, e essas epidemias eram sempre associadas à ira então dos deuses. Na Idade Média, víamos que a mais famosa, uma das mais famosas pandemias foi a peste negra, e acreditava-se que também terá matado mais de metade, ou quase metade, aliás, da população. E também nessa época a peste era entendida como um castigo de Deus, e portanto o que levou até a outras perseguições de povos específicos e a situações bem complicadas. Depois, mais tarde, vemos também ainda a doença nas cruzadas, em que o que se percebia era que os soldados, por sua vez, também espalhavam as doenças na população, à medida que iam chegando a novas regiões, também devido um pouco à falta de higiene, que era típica nesse tempo, e a lepra, acredita-se que a lepra era então também uma preocupação importante e era muito frequente até desse tempo. Outros exemplos temos como a varíola, a doença da varíola e do sarampo, que também nessa altura preocupavam a Europa e também o Oriente. Também, a nível do Renascimento e na era das explorações, aquilo que nós percebemos foi e que há relatos, é que à medida que os exploradores europeus chegavam também à América e a novas populações, a população que não tinham imunidade a essas doenças também acabariam por morrer. E à medida que as cidades europeias se tornavam cada vez mais populosas, mais densas, as condições de vida acabavam por ficar também mais precárias, o que favorecia efetivamente a propagação de doenças e levando assim à morte. Então, até o final do século XIX, basicamente, a teoria que predominava sobre as doenças infecciosas era, então, esta teoria dos miasmas. Não sei se recordam, julgo que sim, mas esses miasmas eram então entendidos como os tais maus ares ou os odores fétidos que provinham de matéria orgânica que se encontrava em putrefação, mais tarde e agora mais reconhecida como a teoria microbiana, e que esses ares, ao serem espalhados, propagados pelo vento, acabariam por levar com que as pessoas adoecessem. Há referência também nesse tempo de que, e nós sabemos isso, praticamente não existia água em canais, não haviam esgotos e, portanto, não havia também grande interesse, nem tempo, nem apreço por medidas sanitárias, e há quem diga até, e há relatos de que, de facto, a limpeza corporal e das roupas era realmente muito insuficiente. Não podemos também deixar aqui como um importante marco relacionado com este desenvolvimento e este avanço das doenças infecciosas, ligado depois então ao controle de infecção, não podemos deixar de referir aqui um importante epidemiologista, John Snow, que no fundo este médico sempre foi muito cético aqui à teoria dos miasmas. E portanto o que John Snow observou, portanto o contexto na altura era de que eram observadas várias pandemias da cólera, especialmente na Europa e na Índia, e de facto aquilo que John Snow fez foi demonstrar que efetivamente a cólera era transmitida por água contaminada, o que foi muito importante nessa ocasião para a compreensão das doenças infecciosas. John Snow, este senhor, resolveu estudar a transmissão da cólera e verificou que havia de facto uma associação entre o consumo de água e a água que era veiculada por uma determinada companhia e a bomba de água. Ora,
Esta afirmação, na altura, não foi muito bem aceita, e mais uma vez aqui a resistência àquilo que é novo, ao novo conhecimento e àquilo que causa estranheza, não foi muito bem aceito, porque de certa forma contrariava então esta teoria dos miasmas e colocava então aqui em oposição mais próxima à teoria do contágio. E sabemos que isso, na altura, também não convinha para uma grande maioria da população. Não convinha não só porque o contágio implicaria alguma limitação da liberdade individual, portanto, os liberais não gostaram desta ideia e também do ponto de vista das trocas, do comércio, também não era nada favorecedor. De maneira que também este senhor não teve propriamente a vida facilitada, mas ele conseguiu convencer, efetivamente, que a bomba de água era a causadora do surto de cólera e, de facto, influenciou as autoridades a retirar o manipulo da bomba. Outro importante marco que vale a pena aqui referir, julgo que todos nós nos recordamos deste autor, deste médico também, e deste estudo relacionado com a febre pós-parto. Portanto, estamos a falar do estudo de Ignaz Semmelweis. Portanto, este foi um dos senhores conhecidos por ser um dos pioneiros na implementação da prática de higiene hospitalar. Ele é reconhecido por este estudo que realizou de febre no pós-parto e pela introdução, como sabemos, da lavagem das mãos para reduzir as infecções. Este estudo foi, sem dúvida, muito importante, não só para a medicina, mas também na área da prevenção das infecções hospitalares. Vemos aqui esta ideia da persistência de uma medida tão simples como foi importante na história da medicina. E, no fundo, também só para contextualizar, portanto, este senhor trabalhava no Hospital Geral de Viena, especificamente em uma das maternidades, e ele observou e registou, no fundo, estas altas taxas de mortalidade entre as mulheres que davam à luz, principalmente devido à febre no pós-parto. E ele observou também que esta mortalidade era significativamente maior na aula onde esses partos eram feitos por médicos e estudantes de medicina, em comparação com a aula em que era atendida, era vista por senhoras parteiras. Ora, este senhor, na altura, apesar de não ter esta informação e o conhecimento que nós temos hoje, de não ter a informação da importância dos métodos epidemiológicos, etc., começou por investigar a razão desta diferença e, de facto, após uma série de observações, ele percebeu que, efetivamente, quer os médicos, estes estudantes, também eles realizavam autópsias e, portanto, vinham muitas vezes diretamente dessas aulas para a maternidade sem lavar as mãos. E, de certa forma, isso fazia com que, de facto, as partículas cadavéricas, portanto, vemos aqui estes termos, enquanto que John Snow falava em matéria mórbida, portanto, sempre um caminho mais próximo da teoria microbiana, não é? Este senhor já falava em partículas cadavéricas e que, de certa forma, transportavam essas partículas para as joias parturientes, causando depois essas infecções letais. Ora, este estudo e este marco realmente foi importante na medida em que ele conseguiu implementar uma medida simples, conseguiu que os médicos e então os estudantes lavassem as mãos com uma solução antes de entrar na aula de partos, e isso evidentemente resultou numa redução na taxa de mortalidade por febre puerperal. Ora, este episódio também deste senhor é importante. Porquê? Porque mostra, de facto, como é importante esta ciência baseada na evidência. Reparem que observou, registou, conseguiu comparar, no fundo, este fenómeno de estudo, que era o quê? Que no fundo era esta taxa de mortalidade por febre puerperal. Portanto, ele comparou em dois grupos, aqueles que eram vistos pelos médicos e pelos estudantes com aqueles que não é por parteiras. E, portanto, observou e registou e permitiu demonstrar que, efetivamente, uma medida simples poderia fazer a diferença. E, portanto, mais uma vez, vemos também aqui como a resistência às mudanças e aos comportamentos, e a alteração de comportamentos, aliás, pode muitas vezes também implicar com os avanços ou não no âmbito da saúde pública. Claro que não podíamos também deixar de referir aqui esta importante senhora,
querida de todos nós, portanto, Florence Nightingale, e que, segundo ela, basicamente, nós sabemos disso, ela não acreditava propriamente, foi muito importante durante a guerra da Crimeia, sabemos disso, foi pioneira no reconhecimento da importância da higiene hospitalar para a prevenção das infecções e acreditava que, efetivamente, uma boa alimentação, um ar fresco e ventilação, basicamente, que não existia, seria importante na mortalidade, para baixar as taxas de mortalidade entre os soldados. E, de facto, este trabalho foi considerado, e é considerado ainda, como sabemos, um dos grandes e primeiros avanços na prevenção das infecções hospitalares. Também temos de referir, como eu disse há pouco, esta teoria dos germes de Pasteur e de Robert Koch, enquanto marco importante também na história das doenças infecciosas. Sabemos que eles descobriram que muitas doenças eram causadas por micro-organismos específicos, portanto foram muito importantes também neste sentido da evolução e da compreensão do controle e da teoria das doenças infecciosas. Temos também este senhor Lister, um cirurgião britânico, que, de certa forma, revolucionou a medicina ao introduzir práticas de antissépsia para prevenir as infecções em cirurgias, e ele também ainda é reconhecido como o pai da antissépsia. Nós sabíamos que antes de Lister, e o contexto era este, portanto, a mortalidade em cirurgia era extremamente alta e frequentemente devido às infecções pós-operatórias, e também, neste tempo, acreditava-se que as infecções eram provocadas pelos tais maus-ares e os miasmas. E ainda que algumas medidas na altura fossem tomadas, como a limpeza do ambiente, etc., o que é certo era que as medidas de transmissão de infecção e as medidas de prevenção eram efetivamente muito rudimentares. Sabemos que na altura estes cirurgiões trabalhavam em ambientes de facto não estéreis, obviamente, e muitas vezes os instrumentos não estavam descontaminados e muitas vezes até as roupas estavam sujas de sangue de cirurgias anteriores. Ora, Lister também baseou-se nas descobertas de Pasteur, e aqui vemos mais uma vez também a importância da sequência das descobertas destas personagens muitíssimo importantes, e conseguiu realmente defender esta teoria dos germes das doenças e conseguiu realmente provar que os micro-organismos eram responsáveis pela deterioração dos alimentos e por doenças infecciosas. E, mais do que isso, ele percebeu que essas ideias, porventura, poderiam até ser aplicadas à cirurgia e considerando até que as feridas abertas estavam particularmente vulneráveis na medida que estavam vulneráveis à contaminação por esses germes. Ele também descobriu que este ácido carbólico, portanto, poderia ser usado como agente antisséptico eficaz, mas é claro que também estas ideias foram, à semelhança do que aconteceu com o Semmelweis, décadas antes, também ele encontrou muita resistência, até da parte dos colegas, na medida que há relatos que dizem que quer os doentes, quer os próprios médicos, referiam algum desconforto pela utilização desse álcool. E não esquecer também que o reconhecimento da relação entre, de facto, os germes e as infecções ainda era, de facto, muito nova e não totalmente aceite pelos médicos. Também relembrar este microbiologista francês, que era bastante próximo de Pasteur e foi importante no desenvolvimento da técnica de esterilização e no avanço da microbiologia. Sabemos que ele desenvolveu um filtro que permitiu, no fundo, este filtro bacteriológico que permitiu fazer a separação das bactérias e estudar os agentes patogénicos e que realmente ele lançou uma ferramenta, graças a este filtro, uma ferramenta crucial, não é, na pesquisa dos agentes infecciosos e para a sépsia. Sabemos que o trabalho de Chamberlain completou e expandiu realmente os avanços científicos de Pasteur e, portanto, é considerado, de certa forma, um pioneiro na antissépsia. Ora, o século XX fica então marcado por relevantes avanços e claro que temos que falar na questão das vacinas e nos antibióticos. Só referir isso, que realmente as vacinas ao longo do século XX, com o desenvolvimento das vacinas, de certa forma, doenças
como a poliomielite, o sarampo, a difteria, o tétano e até a varíola, que transformaram a saúde pública, a saúde global. Também sabemos da relevância que teve a descoberta aqui da penicilina por Fleming em 1928, que de certa forma revolucionou o trabalho das infecções bacterianas. Sabemos a importância destes antibióticos, sabemos o valor que teve, salvaram milhões de vidas, mas também agora sabemos que o seu uso excessivo ou desadequado de facto está a levar a um outro problema que com certeza irão falar mais especificamente ao longo destes webinars. Já no século XXI, como novos desafios, o que podemos falar? Podemos falar de vários aspectos, mas muito resumidamente. Portanto, vimos até agora que as doenças infecciosas, de facto, tiveram um impacto na história da humanidade, na forma como as sociedades se organizaram, na forma até como a economia se foi construindo e até na própria evolução do homem. E embora, de facto, tenha avançado muito no controlo dessas doenças, nós sabemos que novos desafios continuam sempre a manter as doenças infecciosas como uma preocupação da saúde global. E falamos não só da globalização, da migração, esta resistência aos medicamentos, falamos também agora muito de alterações climáticas. Portanto, tudo isto são alguns exemplos que ainda colocam muitos desafios àquilo que nós sabemos, no sentido de até nos questionarmos sobre estarmos ou não atualizados face àquilo que sabemos. Então, vimos que, de facto, as doenças realmente foram explicadas ao longo da história de diversas formas, sobretudo até à compreensão e ao reconhecimento da existência dos géneros. O século XXI trouxe realmente vários desafios, já vimos isto recentemente, agora com a pandemia da Covid-19, vimos como, de certa forma, agentes infecciosos continuam a evoluir e a desafiar a humanidade e o nosso conhecimento. Mas a pandemia também deu e dá um relevo substancial ao valor desta grande área que tem que ver com o controle das infecções hospitalares. Há necessidade da aplicação das precauções básicas no controle da infecção, nomeadamente a questão da higiene regular das mãos, a questão do uso adequado, da colocação adequada, da remoção adequada dos equipamentos de proteção individual. Trouxe um grande relevo a esta necessidade e grande suporte, digamos assim, a esta necessidade de testar. Trouxe um grande relevo a esta necessidade de limitar, de conter a transmissão do vírus dentro dos hospitais, mas também fora deles. Ora, a pandemia, de certa forma, isso é sem dúvida de realçar, a pandemia trouxe o que destacou a importância que o setor da saúde efetivamente tem na vida de qualquer sociedade. Nós vimos isso, a importância da saúde. Sem saúde não há sociedade e também, obviamente, que não há sociedade que precisamos. E precisamos que também a sociedade se envolva para que haja cada vez mais saúde. Mas sem dúvida que a questão da vida, portanto, ficou bem, e do valor da saúde, ficou bem presente ao longo desta pandemia. Ficou bem presente que realmente a saúde é um recurso de vida, sem saúde não há vida, e que é sem dúvida um objetivo social. Mais do que isso ainda, ficou presente também esta necessidade de existirem estes planos de resposta a emergências de saúde pública. Depois, outro desafio que temos no nosso século tem que ver com esta questão das resistências aos antimicrobianos, esta emergência, como é considerada já a emergência de saúde pública. Nós sabemos que, de facto, o uso excessivo de antibióticos tem levado ao aparecimento destas superbactérias, que nós, mesmo aqueles que estão mais afastados agora desta área, de vez em quando lá vemos nas notícias, na comunicação social, o aparecimento de uma nova e superbactéria, o que, fruto de, com certeza, das novas, desta continuidade de prescrição antimicrobiana, e isso também cruza com diversos setores da saúde, não só a saúde, como sabemos, não só a saúde humana, mas a saúde ambiental e também a veterinária, e nós sabemos que, de facto, esta resistência é isso que vemos nas publicações, é que é um problema crescente na Europa. Com certeza todos nós temos casos e sabemos de várias situações em que há bactérias resistentes que são efetivamente difíceis de tratar e que levam
a maiores taxas de mortalidade, maiores taxas de morbilidade. Todos nós sabemos, no fundo, estas implicações, mas, no fundo, só recordar precisamente isso. Falamos de algo que implica, com o tempo de internamento, que pode gerar uma maior incapacidade do ponto de vista do utente, da pessoa, por vezes até uma maior imobilidade, compromete, sem dúvida, a autonomia. Estamos a falar de um fenómeno que implica, efetivamente, com a nossa participação também social, absentismo relacionado com o trabalho, estamos a falar de uma criança, até falta à escola, que implica com a nossa vida familiar, obviamente, porque interfere na dinâmica, com a forma como participamos na vida familiar. Bem sabemos que situações bem simples perante uma intercorrência deste género torna-se um grande problema, não só para aquela vida em família, mas também para a sociedade. E, portanto, sabemos também que existem vários programas nacionais que focam esta necessidade de reduzir o uso desnecessário de antibióticos, de modo a realmente mitigar cada vez mais este problema. Por último, a questão deste novo desafio está relacionado com esta necessidade de desenvolvimento rápido de vacinas, no sentido desta perspectiva até de próximas pandemias que possam surgir. E, de facto, a história do controle de infecção, como eu dizia, em Portugal, na Europa e, de certa forma, até no mundo, está ligada, intimamente ligada, como eu dizia há pouco, ao desenvolvimento de outras ciências, da medicina enquanto ciência, da medicina enquanto ciência, e das práticas de saúde pública e também de lutas constantes que vimos contra epidemias ao longo dos séculos. E a evolução dessas práticas, obviamente, reflete não só o conhecimento novo que vamos adquirindo, mas também a organização, a forma como os sistemas de saúde se vão organizando, de forma até responder melhor a estas situações. Ora, a história do controle de infecção em Portugal reflete precisamente uma evolução gradual, desde as práticas mais básicas até a outras estratégias mais científicas e mais complexas. Portanto, vemos a necessidade de existirem sistemas de saúde organizados, a necessidade de se avançar do ponto de vista do conhecimento científico e esta necessidade de existirem sempre políticas de vacinação completas, cada vez mais evoluídas, e esta necessidade de se existirem estas respostas a crises como a pandemia da Covid. Atualmente, sabemos que o controle das infecções é uma área prioritária em saúde pública, com enfoque, sem dúvida, na prevenção das infecções associadas aos cuidados de saúde e na luta contra as resistências antimicrobianas. Também, na Europa, a prevenção e o controle de infecção hospitalar é vista, como sabemos, é entendida como uma área crítica dentro dos sistemas de saúde. Conhecemos com certeza algumas políticas de diferentes organismos internacionais, não só a mundial, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, mas também a nível europeu, como por exemplo a CDC, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Portanto, políticas e práticas que provêm destes organismos com o objetivo, naturalmente, de reduzir a transmissão de infecções que são associadas aos cuidados de saúde, melhorar, obviamente, a segurança dos doentes e, no fundo, também reduzir esta resistência aos antimicrobianos. Também sabemos que cada país da Europa vai implementando essas políticas de controle de acordo com estas diretrizes que provêm ou da OMS ou da ECDC, e conjuntamente, e de facto alguns pontos aqui têm sido sempre chave, que é a existência destas comissões, destes PEPCID, destas comissões de controle de infecção, portanto em que, no fundo, é suposto que haja pessoas especializadas que consigam realizar toda a monitorização, toda a implementação das práticas de controle de infecção. Por outro lado, outro aspecto essencial que diz respeito, então, a esta questão da educação e da formação contínua, portanto, é suposto que os profissionais de saúde recebam esta formação realmente regular sobre as melhores práticas mais atuais de controle de infecção e uso adequado de antibióticos e, claro, também sempre focado na questão da vigilância e da monitorização. Sabemos que os países europeus participam, tal como Portugal, participam nestas redes de vigilância que monitorizam a frequência, a incidência e também a prevalência
das infecções associadas aos cuidados de saúde e das resistências também antimicrobianas, de modo a fornecer realmente dados que sejam importantes, que possam ser úteis à saúde pública. Do ponto de vista mais normativo, do ponto de vista de enquadramento assim um pouco mais global, apenas gostaria de recordar aqui este despacho de 2007, do conhecimento de todos, julgo eu, que aprova, no fundo, este Programa Nacional de Prevenção e Controlo da infecção associada aos cuidados de saúde, e é através dele que são criadas as comissões de controlo de infecção, passam a ser então obrigatórias em todas as unidades prestadoras de cuidados. E também este despacho tinha por base uma circular normativa da DGS de 2007. Ora, o Programa de Prevenção e Controlo das Infecções e da Resistência aos Antimicrobianos, portanto o PEPCIRA, foi então criado em 2013 por este despacho, que no fundo fundiu estes dois temas, não é? Fundiu o Programa Nacional e Controlo da Infecção, PNCI, com o Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos, na medida em que os programas tinham objetivos realmente sinérgicos e, portanto, as estratégias também eram comuns, não só para reduzir as IACs, como também para reduzir as RAM, portanto, as resistências a antimicrobianos. Sabemos também que, a partir daqui, é determinada a criação deste programa como um programa de saúde prioritário, o que faz, como sabem, toda a diferença, e isso considerando que existe evidência de que Portugal, de facto, é um dos países da União Europeia com uma das mais elevadas taxas de infecção associadas aos cuidados de saúde, isso à data, para considerar que fosse assim prioritário, que a nossa prática de prescrição antibiótica realmente poderia ser efetivamente melhorada e que, de facto, a taxa de resistência de antimicrobianos era uma preocupação. E esta ideia de que, esta certeza de que estaríamos a falar de duas faces, digamos assim, da mesma moeda, ou seja, de dois problemas que se relacionavam e que deveriam ser abordados de uma forma global e integrada. Mais recentemente vemos o despacho de 2022, que no fundo atualiza o programa o PEPCIRA enquanto programa de saúde prioritário. Sabemos também que é a DGS que desenvolve esse programa de saúde e que os objetivos gerais deste programa passam, mais uma vez, pela redução das IACs e a promoção do uso correto e responsável dos antimicrobianos. Nesse despacho, então, vemos a criação das unidades locais do PEPCIRA, as UEL-PEPCIRA, que então integram todas as unidades de saúde onde são prestados cuidados de saúde. E, portanto, falamos não só ao nível das ULS, portanto, mas como sabemos agora integrando os ACES, mas também estamos a falar de outro nível de cuidados, como por exemplo a RN-CCI, portanto, os cuidados continuados, Rede Nacional de Cuidados Continuados. Vale a pena, no fundo, recordar algumas das diretrizes, no fundo, que vinham neste despacho de 2007, que aprova este Programa Nacional de Prevenção e Controlo das IACs, uma vez que determinou que fosse então criada esta Rede Nacional de Registro das Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde, que no fundo faz com que haja esta coordenação nacional, claro, a respeito que ficava por incumbência, obviamente, da Direção-Geral da Saúde. Foi, no fundo, através deste despacho que foram criadas estas comissões de controle de infecção em todas as unidades e que, obviamente, fosse realizado, fosse promovido, desenvolvido este POPSI, este Plano Operacional de Prevenção e Controlo da Infecção. Agora, do ponto de vista também mais ainda de normativo, portanto, vale a pena também relembrar que as circulares normativas da DGS
que regulam, de certa forma, o PEPSIRA, são efetivamente essenciais à implementação das medidas de segurança em saúde e que são elas que orientam também sobre a estrutura, a responsabilidade e até o funcionamento do atual PEPSIRA. Sabemos que uma das primeiras circulares normativas, de 2009, nessa circular normativa eram estabelecidas, no fundo, as bases para a criação e funcionamento das CCI. E nessas mesmas circulares, nesta 2009, estava bem vinculadas as responsabilidades, a estrutura organizativa e as competências, no fundo, para promover tal segurança que sempre se esperava, segurança no ambiente hospitalar, sempre com o objetivo de reduzir as taxas de infecção associadas aos cuidados de saúde, assegurar que eram implementadas as boas práticas de prevenção de infecção, garantir que, de facto, os programas eram cumpridos, que existisse, que fosse mantido um sistema de monitorização e também de auditoria para avaliar, no fundo, essas mesmas medidas e que existisse também esta formação contínua e esta garantia de formação contínua dos profissionais de saúde envolvidos. O controle de infecção, de facto, em termos históricos, a evolução do controle de infecção em Portugal teve uma evolução significativa ao longo das últimas décadas e alguns dos marcos históricos, digamos assim, mais importantes, aqui tem que ver com a criação das comissões de controle de infecção, nos anos 80, em que essas comissões, basicamente, elas eram fundamentais para a gestão da higiene hospitalar e na implementação de práticas seguras para os doentes. Depois temos a publicação da Lei de Bases da Saúde, em que, de certa forma, impulsionou a organização de estruturas mais fortes, mais musculadas para o controlo de infecções nos hospitais e também em outras unidades de saúde. Depois temos também aqui a criação do Programa Nacional de Controlo de Infecção, PNCI. Também outro exemplo, que é a introdução das circulares normativas da DGS, a criação do PEPSIR em si, a criação do Programa de Prevenção e Controlo das Infecções e da Resistência aos Antimicrobianos. Depois, outro marco muitíssimo importante foi aqui o lançamento da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, a resposta, naturalmente, à pandemia da Covid-19, a promoção do uso racional de antibióticos e, naturalmente, agora, mais tarde, o PANRAP, o Plano de Ação Nacional para a Prevenção da Resistência aos Antimicrobianos, que, no fundo, é aqui uma evolução do próprio trabalho do PEPSIRA, claro que numa perspectiva agora mais abrangente e necessária, focando efetivamente os diferentes setores da saúde, não é? Não só, como eu dizia há pouco, não só a saúde humana, mas também a saúde veterinária e também a saúde animal. Outros marcos também importantes na luta contra a resistência aos antimicrobianos, que não podíamos deixar aqui de referir. Temos aqui a recomendação do Conselho de 15 de novembro sobre o uso prudente dos agentes antimicrobianos na medicina humana. Temos aqui também estas conclusões do Conselho sobre as resistências antimicrobianas de 10 de junho de 2008. Temos aqui a recomendação do Conselho de 9 de junho de 2009 sobre a segurança do doente, o relatório da OMS sobre medicamentos prioritários para a Europa e o mundo. Temos aqui também este exemplo do relatório técnico do ECDC e também da European Medicine Agency em 2009. Que ficou bloqueado. Ok, agora sim. Apenas recordar também como áreas de atuação do PEPSIRA. Nós, com certeza, que ao longo destes webinars vai ser referido várias vezes, estas áreas vão sendo referidas
várias vezes, mas achei que não faria sentido para falar propriamente, quer do ponto de vista da história do controle de infecção, ligado aqui à história das doenças infecciosas, ligado aqui aos marcos mais importantes e a pessoas e a figuras que fizeram toda a diferença e contribuíram para que outras ciências com as quais o controle de infecção se cruza, pudessem crescer e realmente poder fazer a diferença. Portanto, no fundo, não faria sentido falar, e também no enquadramento normativo, achei que não faria propriamente muito sentido só focar nisso, sem então fazer aqui um grande relevo ao papel e às áreas de atuação do Pepsida, porque no fundo estão em linha com a relevância desta área. Portanto, temos a estratégia, como com certeza sabem, a estratégia multimodal de promoção das precauções básicas em controle de infecção. Uma outra área, sem dúvida, fundamental, já aqui vimos que de uma forma empírica, como figuras no passado, de certa forma, cumpriram esta outra área, este outro pilar que tem que ver com a vigilância epidemiológica, no sentido de poder criar evidência não só para instituir medidas diferentes, como também para acompanhar, para avaliar, para verificar de uma forma sustentada realmente a diferença quando implementada uma qualquer medida. No fundo, acaba por ser uma ferramenta muito útil para e quando pretendemos estabelecer ou introduzir uma qualquer medida. Acaba por ser útil no sentido em que nos ajuda a convencer, nos ajuda a demonstrar a importância dessa medida que nos interessa e que consideramos realmente relevante. E depois, claro, a outra área de atuação, sem dúvida muitíssimo importante, que tem que ver com, já aqui falámos disto de uma forma um pouco mais abrangente, mas que tem que ver aqui com o consumo de antibióticos e a resistência aos antimicrobianos. Ora, também só recordar, não é, que as precauções básicas, como nós sabemos, os PBCI, precauções básicas de controle de infecção, têm como objetivo, naturalmente, a prevenção da transmissão cruzada das IACs, das infecções associadas aos cuidados de saúde. Recordar que se aplicam a todos os doentes, independentemente de se conhecer o seu estado infeccioso. Um marco também importante em Portugal, a propósito disto, em 2008, com certeza que estarão recordados, algum de vós, que Portugal aderiu à campanha da OMS, da higiene das mãos, com o objetivo de reduzir, na altura, 5% das IACs. E também agora, entretanto, mais tarde, em 2014, e já no âmbito do Pepsida, esta campanha de higiene das mãos foi de facto alargada a outras componentes das precauções básicas de controle de infecção e foi então criada a nível nacional esta estratégia multimodal de promoção das precauções básicas de controle de infecção. Também, agora aqui só relembrar, com certeza que todos nós sabemos, mas de facto os principais programas de vigilância epidemiológica, portanto, para além, como todos nós sabemos, para além destes inquéritos da prevalência de infecção que os hospitais vão aplicando, hospitais e não só, vão aplicando regularmente, portanto, temos a questão do Hélix UCI, a Hélix cirurgia, todas as infecções relacionadas com nosocomiais da corrente sanguínea, as infecções da UCIN e, naturalmente, os micro-organismos epidemiologicamente importantes, ou as bactérias que, do ponto de vista epidemiológico, são multiresistentes e, portanto, importantes no sentido de serem acompanhadas e monitorizadas. Eu não sei se está a mudar. Eu julgo que não está aqui a mudar o slide, pois não. Peço desculpa aqui por este parênteses, mas eu acho que não está a alterar. Ainda continuamos a ver o slide das áreas de atuação do PPCIRA. Pois é. Deixem-me só ver se consigo. Dá-me aqui também os segundos para respirar. Deixem só perceber porque é que não está a funcionar. Estranho. Enfermeira Tatiana, pode sempre interromper a partilha de tela e voltar a fazer a partilha do ponto que certo. pretender. Estamos no slide 24, pelo menos é assim que nós vemos. Exatamente. Certo, então eu acho que vou fazer isso. Porque
Então vou fazer isso. Peço desculpa, está bem? Só aqui um instante. Ok. Não sei porquê. Vamos ver. Portanto, e agora... agora já mudou, verdade? Certíssimo, já estamos Ok. no 25. Ok. Só um bocadinho, Tatiana. Sim, exatamente. Deu para assim, descontrair aqui e conseguir respirar mais uns segundos antes de continuar aqui a falar. Então, como eu estava a dizer, portanto, em relação aos objetivos do programa, portanto, acho que também vale a pena recordar esses objetivos do programa prioritário. Portanto, temos estes três principais, não só melhorar a prevenção e o controle das infecções nas unidades de saúde, como também, obviamente, diminuir aqui a resistência aos antimicrobianos, já falámos disto várias vezes, melhorar a qualidade até da própria prescrição dos antimicrobianos. Portanto, em termos de impacto, como disse anteriormente, portanto, sabemos dos custos associados às IAC, destas infecções, sabemos, há vários documentos, várias publicações que nos apontam para isso, mas também, mais do que todos esses custos associados também à utilização dos serviços, etc., do ponto de vista até da sustentabilidade do SNS, vemos e sabemos que, efetivamente, do ponto de vista do indivíduo e dos grupos, que as IACs tendem a agravar o prognóstico de uma doença base. Sabemos de vários casos, não é? De uma situação simples, relativamente simples, em pessoas aparentemente saudáveis, sem complicações, sem comorbilidades, sem propriamente doenças muito pesadas. Sabemos que, de facto, as IACs podem fazer a diferença e agravar efetivamente essa situação, levando também ao prolongamento do tempo de internamento, associando, obviamente, a uma maior mobilidade. Sabemos o impacto que tem ao nível até do síndrome da imobilidade. Se estivermos a falar, também sabemos disso, estamos a falar então de pessoas mais suscetíveis, estamos a falar de pessoas idosas, estamos a falar de pessoas cuja imunidade até está comprometida, independentemente da idade. Mas sabemos que em grupos considerados mais vulneráveis, em grupos mais suscetíveis, de facto, este impacto das IACs pode ser mais ou menos visível. Mas o que é certo é que, de facto, representa uma pressão maior também para os profissionais e também para os serviços. E estou quase a terminar. Estou quase a terminar. Eu vou terminar praticamente antes do tempo, porque assim esta ideia que iria ser suficiente uma hora, mas mesmo só aqui para sistematizar, sem dúvida que os pilares que estão na base, digamos assim, quer do controle das IACs, quer do controle das resistências antimicrobianas. Portanto, não podemos, por um lado, há esta necessidade de reduzir a resistência aos antimicrobianos, através da redução do seu consumo. Muito há esta política, vocês com certeza já ouviram falar e ver, e medidas, etc., que promovem o uso racional destes fármacos. Por outro lado, temos a promoção cada vez maior das boas práticas de prevenção e controle de infecção, e ao longo deste ciclo de webinars vão com certeza ter a oportunidade de estar em contacto com colegas que trabalham diretamente com esta área da promoção de boas práticas de prevenção e controle de infecção, colegas que têm até desenvolveram programas e campanhas nesse sentido. Portanto, é um dos pilares fundamentais, é precisamente a implementação das boas práticas, obviamente, e depois também um outro terceiro pilar, e que é realmente estruturante do PEPSIRA, e diz respeito a esta questão da vigilância epidemiológica, não só porque permite monitorizar as boas práticas, mas também monitorizar as IACs e as próprias RAM. Portanto, podemos falar, e sabemos disso, podemos falar de vigilância epidemiológica não só de resultados, e portanto aqui olhamos para as nossas taxas, para os valores das nossas taxas, das taxas das IACs, das taxas das resistências antimicrobianas, das taxas da UCI, elixirurgia, etc. Olhar para os resultados e conseguir avaliar ao longo do tempo qual é que foi a nossa evolução. Obviamente que falamos de vigilância epidemiológica de resultados nessa perspectiva, mas também sabemos que podemos falar de vigilância epidemiológica do ponto de vista dos processos e dos procedimentos, e portanto em que sabemos o que fazer. Portanto, isso implica, de certa forma, também auditorias e procedimentos e revisão dos procedimentos. Portanto,
sem dúvida que um outro pilar aqui associado é o pilar da vigilância epidemiológica. Vimos como várias personagens do passado, várias figuras do passado, realmente foram essenciais e conseguiram cumprir esta missão e garantir estes avanços, porque efetivamente conseguiram provar, ainda que mais tarde, então associados a estas áreas, mas na altura conseguiram efetivamente alguma mudança e no fundo é isso que se espera a cada um de nós, creio eu. E terminei a apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada aos colegas que estão a ouvir, com certeza que são pessoas muitíssimo interessantes, para além de estarem interessados na área, mas são interessantes. Eu tive este desafio, enfim, de tornar aqui um pouco a história um pouco mais viva, tornar a história das doenças infecciosas, do controle de infecção mais viva e, de certa forma, mais atrativa. Foi também para mim um desafio, confesso, mas o que importa realmente no meio de tudo isto é termos esta certeza que falamos de uma área que impacta com todas as áreas da saúde e com outros setores, já vimos isso, através da pandemia, com outros setores da sociedade, vimos isso perfeitamente. É uma área que necessita de atualização contínua e que de facto é considerada prioritária. E para isso há programas nacionais que consideram e que referem que é mesmo uma área prioritária. Isso acho que é muito importante. E muito obrigada mais uma vez. Tatiana, muito obrigada. Terminamos esta apresentação maravilhosa. Agradecer a todos os participantes, mas também principalmente à nossa preletora, que também apresentou este tema, que apesar de ser um tema inicial e que por vezes pode ser considerado mais maçudo, ela conseguiu transformá-lo de forma brilhante e que me captou constantemente aqui na sua apresentação. Bem. Até agora não temos questões ao nível do chat. Apenas uma colega que referenciou aqui o pré-hospitalar. Nós pedimos para a colega, a enfermeira Lénia Ferreira, clarificar a sua observação. Eu penso que aquilo que ela queria afirmar seria também dar aqui a uma área, um acrescente à área do pré-hospitalar também, que é uma área extremamente relevante e que tem o seu papel também, o seu contributo em termos de prevenção das infecções associadas aos cuidados de saúde, e o qual agradeço. Dizer também que, uma vez que não há aqui grandes questões, eu vou tentar lançar aqui um desafio, que é, já percebemos, Tatiana, que as infecções associadas aos cuidados de saúde têm custos enormes. Não só falo de custos financeiros, mas também falo de custos para as pessoas. A tríade, que são as pessoas, os profissionais de saúde, mas também as instituições, porque estas depois acabam por perder credibilidade ou confiabilidade. Aqui a questão que eu queria levantar era como é que, através da dinamização deste tema, o enfermeiro pode contribuir para a qualidade destes cuidados. Muito obrigada pela intervenção, pela apreciação, Sr. Enfermeira, da minha apresentação. De facto, foi desafiante, como eu dizia, tornar um pouco mais, pelo menos atrativo, porque não é possível falar de diferentes momentos ao longo da história, mais atrativo e sempre sequencial, de forma a não perder propriamente aqui o enfoque da evolução, do contínuo, porque aqui o interessante de ver era aquilo que eu dizia, e já vou responder à questão, era aquilo que eu dizia, é que, vendo a história, de facto, nós aprendemos a dar valor aos esforços, não é? Aquilo que nós agora consideramos como algo inato, para que realmente possa ser apreciado como uma medida, implicou muito esforço, muita resistência, muita persistência, algum desânimo, com certeza, em alguns momentos, mas efetivamente essa persistência acho que é marcante nestes enfermeiros. E agora para responder à sua questão, de que forma é que os enfermeiros conseguem promover este tema e conseguem tornar este tema atrativo junto dos colegas. Eu acho que têm feito aquilo que, e eu falo daquilo que agora vou ouvindo, acho que têm feito realmente um trabalho excelente, porque
este é um tema que está vivo, digo eu, nas nossas organizações. Vê-se que é um tema que está vivo. É dinâmico, que há várias ações, várias campanhas. Recentemente até percebi que nas escolas, até nas escolas são desenvolvidas ações, estão no fundo a integrar no âmbito da literacia em saúde este tema. Portanto, eu acho que os colegas têm desenvolvido um trabalho excelente, muito cuidadoso neste sentido de envolver o todo, e como dizíamos há pouco, falamos de um fenómeno global, de saúde pública, implica com a saúde pública global. Ora, aqui não interessa só, ou não é suficiente só envolver o doente, que obviamente que sente o impacto, ele mais do que ninguém sente o impacto de estar lesado, ter esta intercorrência, não é? Porque é um incidente, a infecção não deixa de ser um incidente. Ele mais do que ninguém saberá responder, saberá dar este testemunho, mas sem dúvida que é fundamental agora envolver não só a família, mas também toda a comunidade. Eu acho que esse trabalho está a ser conseguido, não é? De promover esta tónica, até junto das crianças. Sensibilizando para a prevenção, para a importância da higiene das mãos. A questão das crianças é muitíssimo importante, porque sabemos o papel que elas têm também junto, não sei, familiares, junto dos pais, junto dos avós, enfim, de levar estas mensagens, e que muitas vezes até os mais adultos se sentem até constrangidos quando porventura uma criança chama a atenção de algo que é tão simples como lavar as mãos. Mas eu não sei se respondi bem à questão da Tânia, mas eu acho que no fundo era dar relevo a isso. Portanto, acho que cada vez mais os colegas têm vindo a trabalhar no bom sentido de colocar este tema como algo que é do interesse de todos, como é algo atrativo, como é algo que diz respeito a todos. Eu acho que a questão, sempre ouvimos dizer isto, não é? Sempre ouvimos dizer, no final dos slides era sempre a responsabilidade é de todos, toca a todos. Era sempre o slide último, era assim que terminava. É uma responsabilidade de todos, um compromisso de todos. Mas a verdade é que essa que é a verdade. Mas a verdade é essa. Todos nós temos essa responsabilidade de ir falando sobre este tema, de ir incluindo este tema, ligando com outros temas em que cada um trabalha, não é? Sim, E, claro, portanto, o enfermeiro ser um elo de ligação. Exatamente. Obrigada. É muito óbvio. Tenho aqui já outra pergunta de outra colega, a enfermeira Carla Maria Lamelo Ribeiro, que pergunta: que ensinos ao prestador de cuidados sobre infecções associadas aos cuidados de saúde no pós-alta do doente isolado durante o internamento? Olá, senhor. Que ensinos, Sim. deduzo que seja que ensinos deve o enfermeiro realizar ao prestador de cuidados sobre infecções associadas aos cuidados de saúde no pós-alta do doente isolado durante o internamento? Bem, eu suponho que, portanto, eu não sei em que sítio é que a senhora enfermeira trabalha, mas eu suponho que exista, é suposto que exista, é obrigatório, não é? Estas comissões de PEPSID, esta Comissão de Controlo de Infecção, e a alta é um momento, sabemos que é um momento-chave do doente, e obviamente este é um tópico muitíssimo importante. Por acaso é um assunto muitíssimo importante, que no fundo é, mais uma vez, é envolver na alta, envolver neste tema não só a pessoa que foi infectada, mas também o prestador de cuidados. Que cuidados, não é? Que cuidados é que eu tenho que ter quando levo o meu familiar para casa, tendo ele estado isolado? No fundo, que perigo é que ele pode representar para mim, do ponto de vista da transmissão do agente micro-organismo? E nós sabemos quantas vezes essa questão muitas vezes passa ao lado, não é? Mais uma vez, reforça mais uma vez a importância deste tema nos ensinos. Ora, o que é importante aqui reter em conta, obviamente, é cumprir. Teoricamente, estes ensinos estão todos padronizados no documento de alta, tanto quanto eu me lembro, estariam todos documentados no plano e na resposta no plano de alta, na saída, na carta de saída da enfermagem à alta, porque dependendo da infecção, portanto, da situação, dependendo do tipo de infecção que a pessoa tenha e do agente micro-organismo, dependendo da bactéria multiresistente em causa, então assim tem que haver um ajuste desses ensinos, não é? Portanto, em primeiro lugar, eu acho que esta questão desperta para a necessidade, se não existe, mas de existir, então uma carta de alta de enfermagem em que tenha um conjunto de ações, de ensinos a desenvolver junto do familiar cuidador.
em função do tipo de isolamento que porventura a pessoa pode ter. Mas é diferente, estamos a falar de infecção urinária, de infecção social dos cuidados de saúde, mas da corrente sanguínea. Portanto, aqui dependerá muito da situação, mas sem dúvida que o trabalho junto do Pepsira, junto do enfermeiro do Pepsira, aqui o trabalho é cada vez mais necessário e que tem que ser mais próximo, não é? Isto só alerta para a proximidade que tem que existir. Não entrando aqui em detalhe, porque realmente o detalhe aqui depende da situação, mas basicamente ficaria aqui a ideia. Obrigada. Depois tenho aqui outra colega que diz que é notória as funções do programa de apoio à prescrição de antibióticos nos serviços, ou se há relutância dos profissionais em pedir ajuda para uma tomada de decisão mais acertada. Olha, Tânia, essa questão é muito gira. É muito gira, mas para essa questão, eu vou dizer, nessa questão eu gostaria era de ouvir mais os colegas. Eu iria promover a discussão dos colegas que estão aqui, imagino eu, que representam as diferentes comissões, diferentes PEPSIDAs, etc. E gostaria de os ouvir. Eu imagino que haja, exatamente. Bem direcionada para o Tiago. Exatamente, primeiro estranha-se e depois entranhas. Eu imagino que seja assim, porque nunca foi nada muito fácil à partida. Mas também eu creio que. Não, pois. Mas o que é certo é que também talvez este tema vá ser um tema específico mais a à ser frente. desenvolvido mais à frente, não é? Eu julgo que. Este tema será debatido numa outra sessão. Uhum. Há sempre alguma relutância, é verdade, não é? A própria mudança assim o diz e a evidência assim o diz. Depende um bocadinho da maturidade dos profissionais, Claro. depende da maturidade da instituição e do programa de apoio à prescrição de antimicrobianos na própria instituição. Eu sei que existem instituições em que o papel e as recomendações que são dadas pelos elementos que estão a trabalhar ativamente no PAPA, no programa de apoio à prescrição de antimicrobianos, são muito bem recebidas pelos restantes profissionais, nomeadamente pelos prescritores. Existem outras instituições em que há uma maior relutância. Mas eu acho que isto é um trabalho contínuo que vai beneficiar muito a comunicação entre os elementos do Papa e os prescritores. E eu acho que o caminho é cada vez mais haver uma interação e uma interajuda entre estes dois elementos, de maneira a maximizar estas prescrições, descalando o mais depressa possível e utilizando cada vez mais antimicrobianos de espectro estreito e não de largo espectro. Obrigada. Há aqui também uma colega que eu penso que não é uma questão, é só uma afirmação e que parece-me extremamente adequada, que é prevenir em todo o percurso do utente vai ser o continuar da história do Pepsira. Concordo. Sim, sem dúvida. Ao longo de todo o ciclo. E eu acho que, no fundo, também a própria organização, agora a estrutura, como as unidades são organizadas, não é? Em que temos não só a parte hospitalar, como a parte também componente dos cuidados de saúde primários, e este acompanhamento do indivíduo ao longo do ciclo de vida, de certa forma, se vai tornando mais fácil, diria eu. E, portanto, e todas estas pontes que quantas vezes nós falaríamos que era necessário criar, não só porque a pessoa vai para casa e porque tem lá o avô que vive em casa também, não é? E que por isso pode ser mais frágil, mas também porque tem lá alguém que esteve ou que está a fazer algum tratamento de quimioterapia, por exemplo. Cada vez mais este olhar do indivíduo como um todo e este olhar da família, desta comunidade que é a família, nesta ótica e nesta forma, neste momento da organização da estrutura do Serviço de Saúde por OLS, também acho que fragiliza e acho que vai facilitar, vai criar realmente vias verdes, digamos assim, nas relações e nas comunicações entre unidades e vai facilitar, obviamente, o acompanhamento dos indivíduos ao longo do ciclo de vida. Sem dúvida que acho que vai ser mais facilitado, acho eu. Mas talvez num próximo webinar, daqui a um ano, seja mais fácil de poder, então, discutir até esta questão, muito pertinente, sem dúvida. Então vou fazer uma última questão para depois podermos também finalizar esta primeira sessão do ciclo do webinar. E a última questão é se a alta do utente for para uma ERPI, deve continuar em isolamento na ERPI ou basta cumprir os cuidados?
Ai, que interessante. Esta questão acompanha, não é? Acompanha a vida, mas acompanha ao longo dos anos, mas isto cada vez mais é uma realidade, não é? A alta do doente, o doente que necessita de cuidados continuados do ponto de vista de internamento de uma unidade da RNCCI, sem dúvida que é cada vez mais visível, não é? Fruto do envelhecimento, fruto das comorbilidades, fruto do peso das doenças crónicas e, portanto, cada vez mais estas questões realmente são fundamentais de responder. Portanto, no meu tempo, existiam procedimentos, não é? Em que perante a alta do doente, ainda assim havia um contacto próximo com as equipas que faziam a gestão de altas e da gestão de altas para as unidades e para a equipa coordenadora local, para a ECL e para as unidades para onde ia o doente, havia esta necessidade de um contacto antes de enviar o doente. Portanto, havia esta gentileza, mais do que gentileza, havia este cuidado mesmo de assegurar, no fundo, esta transferência, dizendo que, atenção, este doente esteve neste período de tempo em isolamento, é certo que já tem as culturas negativas, é certo que já cumpriu os procedimentos todos que têm que ser cumpridos para assegurar a alta de isolamento, não sei se, imagino que sim, ou mesmo que não seja, eu acho que o que é importante é assegurar esta comunicação com os colegas das unidades da RNCCI. Isso é que eu acho que é fundamental e garantir que o procedimento se cumpre, porque obviamente sabemos que não é pelo facto de mudar de espaço físico que deixa, dependendo do agente, mais uma vez, não é? Dependendo do agente, que deixa de estar colonizado com um determinado agente. Mas, mais uma vez, depende da infecção que estamos a falar, depende do agente que estamos a falar. Mas o que é importante realmente é que estes temas são fundamentais e que muitas vezes há dúvidas e devem estar, de facto, mais fluentes, não é? Deve haver estes circuitos devem estar mais fluentes, diria eu. Se me permitem, eu acho que um dos Uhum. problemas que nós temos relativamente a esta questão de manter o isolamento nos doentes quando vão para os lares, para as ERPIs, o problema aqui está é, muitas vezes estas ERPIs mencionam e bem que não têm as condições mais adequadas para poder fazer esse isolamento destes doentes. A questão é um imperativo legal nosso, e ético também, acima de tudo, de transmitir esta informação, porque não faz sentido nenhum os outros utentes desses lares estarem expostos a um doente que eventualmente pode vir a transmitir-lhes um micro-organismo multiresistente, por exemplo. Eu acho que isto é uma coisa que nos está a tornar cada vez mais complexo com o aparecimento das enterobacteriales resistentes aos carbapenemos, que normalmente são doentes que ficam considerados como portadores durante cerca de um ano. O que torna muito difícil a gestão destes casos. Mas também não me parece de todo correto transferir estes doentes ou dar alta a estes doentes sem dar as informações adequadas relativamente a que tipo de cuidados é que estes doentes devem ter no domicílio ou no lar, de maneira a tentar minimizar a possibilidade de transmissão destes micro-organismos. Também concordo. Também Obrigada, concordo. Tiago. Tenho aqui uma última questão. Há uma colega, Neuza Lemos, primeiro Neuza Lemos, pergunta se faz sentido as famílias, ao irem visitar os utentes em isolamento em contexto hospitalar, cumprir medidas de isolamento no quarto. Tanto quanto sei. Sim, sem dúvida que sim, precisamente porque, mais uma vez, tudo depende do tipo de isolamento que estejamos a falar, do agente que estamos a falar, mas um isolamento simples de contacto, não é? As pessoas contactam não só no doente, mas todo o contacto indireto, não é? Na área do doente ou na cama, aproximam-se da cama ou aproximam-se da bolha do doente. É muito difícil, mesmo que a pessoa diga, não, eu não vou aproximar, eu não vou, consigo garantir. Eu julgo que é sempre complicado, não é? É difícil pedir isso à pessoa e que a pessoa até assuma essa responsabilidade de não passar aquele metro, não é? Como nós tínhamos. E portanto, o mais seguro para a pessoa, para a família, tendo em vista a transmissão cruzada e quebrar ali a cadeia, a transmissão cruzada da infecção, é sem dúvida que mantenha e que cumpra, não só por si, a pessoa, com certeza, sabemos que muito da infecção e da gravidade da infecção depende do seu estado imunitário, mas não se trata disso, trata-se mesmo de transportar, não é, esse agente infeccioso para outro, até para um vizinho ou para com quem se cruza. Portanto, sem dúvida que acho que sim, salvo outras indicações que porventura possam existir, eu sem dúvida diria que sim.
Não sei se o Tiago também queres acrescentar algo, concordando ou discordando. Eu não sei se percebi bem a questão da colega. Podem-me só recordar, era qual era o comentário relativamente a isolamentos no próprio quarto, é isso? A Sim, família. no isolamento de contenção em internamento, Sim. não há possibilidade de quarto isolado. Peço desculpa, já estou noutra. É Sim, outra. sim, eu penso que sim. Era a outra a seguir. A minha questão relativamente a isso, ao isolamento na enfermaria, chamemos Faz assim. sentido às famílias, quando vão visitar os utentes em isolamento em contexto hospitalar, cumprirem também elas as medidas de isolamento no quarto. Uhum. É o papel do enfermeiro que está a prestar cuidados ao doente, fazer também formação, não é formação, fazer ensinos à família do doente. Uma coisa que é normal nós infelizmente vermos, que é uma coisa muito tradicional portuguesa, eu trouxe o jornal depois do meu familiar ler, vou dar ao senhor do lado, coitadinho também gosta de ler a Bola, ou o Record, o que seja. Mas não podem partilhar objetos. Todos nós sabemos que o bom é inimigo do ótimo, ou vice-versa, ou o ótimo é inimigo do bom. E aquilo que nós gostaríamos de ter era hospitais com infraestruturas para ter quartos de isolamento individuais. Ou, se não for possível, o próximo gold standard será o corte de doentes. E quando tudo o resto falha, é o isolamento na própria enfermaria. E este é sempre difícil de manter. Muitas vezes é aquilo que nós temos hipóteses, é o mais difícil, é o mudar o doente para o sítio mais distante da porta de entrada, que é para haver menos contacto com aquele doente quando nós estamos a circular dentro da enfermaria, é apostar na formação dos familiares, a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, tudo isto é difícil. O problema é que, infelizmente, grande parte dos nossos hospitais não são estruturas que foram feitas de raiz para isso. Muitas vezes foram adaptadas. Muitas delas estão adaptadas por uma necessidade premente de ter camas, ou seja, temos enfermarias algumas ainda relativamente grandes e temos muito poucos quartos individuais. É uma realidade que nós vamos ter de viver com ela, é os isolamentos nas enfermarias. Vamos ter de tentar adaptá-los o melhor possível. É um desafio, mas estou certo que nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Eu acho que esta última pergunta vai também neste sentido, em que realmente temos instituições que não estão criadas de raiz para estas situações, tentamos nos adaptar, tentamos criar aquilo e cumprir aquelas que são as guidelines orientadoras, quer do CDC, quer da própria PEPSIRA, mas esta questão que a colega pergunta, e esta vai ser a última, prometo, em situações de isolamento de contenção, em internamento, portanto, eu percebo que deve ser um isolamento do doente, e não, quando não há a possibilidade de quarto isolado ou corte, como deverá o doente realizar a higiene e o uso de sanitário se partir à enfermaria com o doente sem infecção? Aquilo que deveria ser feito, tendencialmente devia ser o último doente a usar as instalações sanitárias e devia ser feita a higienização do WC a cada utilização do doente. E eu sei que me vão dizer que não há técnicas de limpeza em permanência nos serviços para poder garantir isto. A ideia é tentar manter isto o máximo possível. Se for possível, eventualmente também a utilização do urinol ou rastadeira para evitar que o doente use instalações sanitárias, especialmente se estamos a falar de doentes que sejam portadores de enterobacteriáceas, que vivem obviamente no tubo digestivo. É a solução que nós temos. O ideal seria o doente poder ir ao WC e a seguir ser higienizado, tornado seguro para que o próximo doente que não está nem colonizado, nem infectado, poder ir à casa de banho de uma forma segura. Obviamente que também percebo que isto causa muitos constrangimentos nos serviços, e muitas vezes não há recursos humanos que permitam manter este nível de cuidados. Bom, eu acho que estas questões também encontram-se mais direcionadas para as próximas sessões e não tanto para esta, mas já acabamos por levantar aqui um bocadinho o véu daquilo que serão as próximas sessões. Relembrar que estas vão decorrer no dia 15, no dia 22 e no dia 29. É importante que as pessoas se inscrevam para cada uma delas e não numa só. Dizer-vos que esta gravação irá estar disponível quer nos canais habituais como YouTube, quer na nossa plataforma Informa. Despedir-me agora, sim, de todos, agradecer a participação de todos, bem como da nossa preletora e dos nossos colaboradores,
dar aqui uma palavra também de afeto às nossas colaboradoras que estão de back-office, à Tânia Graça, à Marlene e à Liliana, que fizeram acontecer este webinar. E, mais uma vez, obrigada por todos a participação. Desejamos um ótimo restante dia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Complementaste todas as ideias, obrigada. Obrigada, Tânia, claro. Então, muito boa tarde. Meu nome é Tânia Soares, sou Presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do dar uma visão integradora, mas sucinta, daquele que pode ser o contributo que o enfermeiro tem ou pode vir a ter na prevenção e controle de infecção associado aos cuidados de saúde. Esperamos também que seja o início de um percurso de aquisição e desenvolvimento de conhecimentos nesta área, onde pretendemos que exista uma melhoria da literacia desta temática, mas também que contribua simultaneamente para a promoção de uma cultura de segurança e de qualidade dos cuidados de enfermagem. Assim sendo, nesta primeira sessão, convido-vos a assistir à nossa perita enfermeira Tatiana Alves, enfermeira especialista em enfermagem comunitária, com uma pós-graduação em infecção associada aos cuidados de saúde, mestre em Psicologia dos Recursos Humanos e que também colabora como professora no Instituto Politécnico de Setúbal da Escola Superior de Saúde. Atualmente é enfermeira no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e dará o seu contributo. Dizer-vos ainda que a sessão tem uma duração de aproximadamente 90